Bem-vindos a mais um Fut Talks, o espaço do pensar estratégico do futebol, da Universidade do Futebol. Curta conosco esses vídeos, se inscreva no nosso canal, porque a cada terça-feira nós temos personalidades que fizeram e fazem a história do futebol brasileiro. Hoje temos o prazer de receber aqui Renata Ruel, comentarista da ESPN e também árbitra de futebol. E também temos a alegria de ter conosco Renato Marcília, ex-árbitro da FIFA, comentarista e professor da FGV. Um prazer ter vocês para esse bate-bola, para esse espaço do pensar estratégico, e já vamos começar. Medina, a bola está com você. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer a gentileza, prontamente atenderam o nosso convite para essa entrevista, a Renata Ruel e o Renato Marcília, pessoas próximas aí, pela paixão do futebol. E eu iniciaria já fazendo uma provocação aí para vocês em relação ao papel da tecnologia na arbitragem. Tem um pesquisador americano, Eric Brynjolfsson, que ele diz que a tecnologia não resolve a vida da humanidade. Quem resolve são as pessoas. Mas temos que estar familiarizados com ela a fim de podermos resolver os problemas da humanidade. Então, passando isso para a reflexão sobre o VAR, eu perguntaria para quem dos dois quiser refletir sobre essa questão, esse advento da presença mais constante da tecnologia na arbitragem, ela tenderia a substituir, ao longo do tempo, a arbitragem pela inteligência artificial? O que vocês acham disso? Já pensaram um pouco sobre esse assunto? Renata, pode começar. Ladies first. Vamos lá. Obrigada. Já pensamos, sim. Eu acho que é um assunto muito pertinente. A tecnologia, na minha visão, ela é uma realidade. E ela é uma realidade que ela está cada vez mais presente na nossa vida. Se ela está presente na nossa vida, por que não incluí-la no futebol? Se a gente olhar no esporte, o que acontece? O atletismo, o tênis, o rugby, o futebol americano, o vôlei, já tem a tecnologia inclusa há anos. O futebol até demorou para colocar tecnologia no seu meio. Porém, como foi bem dito, ela é manipulada por seres humanos. Então, eu brinco assim, não adianta você ter uma Ferrari se você não tenha um piloto que saiba dirigi-la. E o VAR não é diferente. Você também tem uma ferramenta aí muito boa, poderosa, que precisa de melhora sim, não é perfeita, tá? Não é 100% eficaz ainda e confiável, mas é uma ótima tecnologia, porém dirigida por humanos. Se você não tem uma qualificação ideal de quem manipula, tanto o técnico das imagens, quanto os árbitros que estão ali, a gente não vai tirar o melhor proveito dessa tecnologia. A gente já até brinca nessa questão de que o assistente perdeu a função, praticamente, porque impedimento agora vai para o VAR, né? A gente brinca, porque o assistente não tem só a função do impedimento. Então, não digo a curto prazo, mas digo que, de repente, a médio e longo prazo, eu acredito, sim, que a ferramenta do VAR possa ir substituindo aos poucos, de repente, o árbitro assistente em campo e criar uma outra função para o árbitro assistente, que é só o árbitro em campo, eu acho muito pouco. Eu vejo como um campo gigantesco, ruim para você ter só um árbitro. Basquete, você tem ali 2, 3 árbitros, no vôlei você tem vários árbitros. De repente, criar uma nova função para o assistente. Mas, de algumas formas, a tecnologia ir, sim, substituindo a arbitragem em campo. Não a curto prazo. Principalmente por quê? Porque o VAR é uma tecnologia cara. E ela sendo cara,
Você só consegue em grandes campeonatos. A gente está aí com a Copa Libertadores, que nessa fase não tem o VAR. E para mim deveria ter. A Copa do Brasil não tem o VAR, deveria ter, mas ela ainda é muito cara. Então não é a curto prazo. Mas eu acredito que sim, que essa inteligência artificial ela venha para tomar conta. E você, Renato? Bom, um abraço a todos. Prazer em estar aqui na Universidade de Futebol, que produz conhecimento para o futebol. Eu sou testemunha, na prática, porque iniciei meus estudos depois de 20 anos de TV Globo, na área de gestão, na Universidade de Futebol, no curso de gestão técnica. Isso em 2017, ainda estava na Globo. Depois ali eu fiz, acho que uns 8 ou 9 cursos. Análise de desempenho, análise de jogo 1, 2, modelo de jogo, tática. Olha, mudou a minha maneira de pensar o futebol, a Universidade do Futebol. Eu sou muito grato a isso, foi o que acabou me levando para a Fundação Getúlio Vargas depois. Então, eu acho importantíssimo essa produção de conhecimento que a Universidade do Futebol disponibiliza para os amantes, para aquelas pessoas que querem estudar e querem progredir dentro do esporte. Na mesma linha da Renata, com pequenas variações, evidentemente que a tecnologia veio para ficar. Eu vou confessar publicamente, até porque aquelas pessoas que forem assistir aqui o nosso talk sabem que eu sempre fui muito refratário à utilização da tecnologia no futebol. O futebol ele tem duas pilastras mestras, né? Que é a universalidade das suas regras, ou seja, vale para todos, e a imutabilidade. Ou seja, não mudam as regras. O VAR não mudou a regra. O VAR mudou a maneira de você aplicar a regra só. Então, você tem, desde que as regras foram criadas em Cambridge, as mesmas regras, praticamente. Aí mudou em 91, o goleiro não pegar a bola com a mão, que ele é passada por um companheiro, de uma forma intencional. Isso agilizou 8, 9 minutos. Não foram grandes mudanças, como acontece em outros esportes. Por outro lado, a mecânica do futebol é uma mecânica diferente do tênis, do basquete. Eu fui árbitro de basquete, fui árbitro internacional de basquete, da FIBA também. Ou seja, é um esporte de começa. Se você para o jogo para olhar no vídeo, não vai te trazer um prejuízo. No voleibol, tem meio protocolo. Tocou na mão ou não tocou? Um bloqueio. Saiu ou não saiu a bola? Uma cortada que vai no fundo da quadra, na lateral. Bateu ou não bateu na antena? No tênis, a bola saiu ou não saiu? Não existe a questão da interpretação. Não existe a subjetividade. E isso faz com que essas circunstâncias de não haver a subjetividade e da mecânica do esporte permitir que o jogo fique paralisado, sem que traga prejuízo ao andamento da partida, faz com que a introdução da tecnologia seja mais palatável para o torcedor. Porque ele não muda o que está acontecendo. Um jogo de tênis, eu até estava lendo outro dia, um jogo do Aberto da Austrália, uma final do Djokovic com o Nadal, que durou 5 horas e meia, eles trocaram bola 1 hora e 40. As outras quase 4 horas, o jogo estava parado. Ou porque estavam trocando de lado, ou porque ele tem 20 segundos para sacar, o jogador foi lá passar a toalha no rosto. Nesse tempo todo pode passar o challenger, né? O desafio, olhar e o jogo segue. Qual foi o prejuízo que teve? Nenhum. O esporte já tem essa mecânica. O futebol é diferente. O futebol, quanto mais tempo a bola ficar andando, é isso que traz. Quanto mais o jogo fluir, é isso que traz a beleza do futebol. E aí é que eu me colocava, hein? Não, desculpa. Então, nessa circunstância que eu me colocava contra. Eu queria pegar um gancho nisso daí, Renato, porque recentes pesquisas, o desafio de atrair os jovens para o futebol, né, tem sido muito o quanto é longo, quanto é mais demorado, quanto é menos dinâmico. Isso faz parte de pesquisas recentes do novo público, que está com 2 telas, que o entretenimento é muito mais amplo do que era. E tem a sensação disso, eu acho que cola no que vocês dois responderam, o tempo que para,
talvez a tecnologia em si no Brasil ainda não esteja no que deveria em comparação com a Europa, que é o que a gente também vê. O tempo de resposta está demorado. Isso, na visão de vocês, se não mudar rápido, vai prejudicar ainda mais a atração desses novos consumidores, ou engajamento desse público que você falava no futebol? Olha, complementando, então, o que eu vinha dizendo, e aí, indo ao encontro do que a Renata falou. Entre a cadeira e o computador tem uma pessoa. Tem aquele velho problema. Eu não estou conseguindo acessar, né? A gente fala muito do computador, o sistema, tá dando, não consigo, está errado. Aí a pessoa brinca, olha, o problema está entre a cadeira e o computador. Então, no VAR é a mesma coisa. Quer dizer, a tecnologia, eu acabei me rendendo, eu estava falando disso, e eu acho que foi o ponto de inflexão da utilização da tecnologia no futebol, foi aquele famoso gol do Lampard na Copa de... Lampard ou Guerra, agora não me lembro, na Copa, acho que foi o Lampard, na Copa de 2010, Inglaterra e Alemanha, que a bola entrou 40 centímetros e o trio de árbitro, era o Larron, do árbitro, e o seu auxiliar, que não viram a bola entrar. E ali podia ter mudado o jogo. Vocês devem estar, todo mundo deve estar lembrado que foi mais de 40 centímetros que a bola entrou. Aquilo ali, o VAR certamente iria corrigir. E, na minha concepção, o VAR foi criado para isso, para esse tipo de erro. Para o gol de mão do Henrique, que classificou a França para a Copa do Mundo, para o gol de Maradona contra a Inglaterra, para um gol que eu me lembro que eu estava no jogo, no Itaquerão, acho que foi com Botafogo e Corinthians, que 3 anos atrás, que num bloco de jogador dentro da pequena área, o Jô deu um soco na bola, fez um gol, e o gol foi validado. Acho que todo mundo está lembrado desse lance. Quer dizer, e mais um impedimento, que aí é matemática. Esse é o matemático. Tá ou não tá, zerou o erro de impedimento. Mesmo que se produza, como dizem, algumas injustiças de 5 centímetros, 10 centímetros, com a ponta do pé na frente, bom, paciência. Né? Não pode ter subjetividade. Mas, no mais, o protocolo, desde o início, estabelece o erro inquestionável, o erro que a ética repudia, e não da forma como está acontecendo aqui no Brasil, em que há uma interferência que eu acho um pouco exagerada por parte do VAR em questões que dizem respeito só ao árbitro de campo. Não é? Porque a câmera lenta superdimensiona a imagem. Lances que são considerados normais em velocidade real, na câmera lenta vira uma falta absurda. E tem que haver esse discernimento por parte de quem decide. Então, quanto menos o árbitro de campo influir, o VAR e o árbitro de vídeo influir no de campo, melhor. Isso a gente vê na Premier League. O árbitro, olha, aconteceu, o árbitro de vídeo não vai entrar? Não, ele não entra. Ele só entra em questões inquestionáveis. E aí entra no que a Heloísa falou. Esse excesso de interrupções realmente tiram um pouco, tiram muito a fluidez do jogo e tiram o interesse. O pessoal mais jovem, inclusive, ele não se atenta muito para a televisão. O rapaz está a garotada, ela está com uma meia tela no jogo, meia tela no game, o fone no ouvido falando com o amigo, teclando. Você tem que arrumar uma forma de prender a atenção desse público mais jovem. Porque o público mais adiante vai ser o público do futebol. Você não prende esse público agora, você não ensina ou não faz com que ele goste do futebol, ele não vai ser torcedor amanhã ou depois. É aquela história, ninguém gosta ninguém entende daquilo que não gosta. Eu odeio beisebol. Meu filho fez a faculdade nos Estados Unidos. Ele gosta. Ele, dentro da universidade lá, jogava tênis, tinha beisebol. Ele via, aprendeu, gostou. Aí ele senta e me explica. Eu não entendo nada. Eu falei, filho, troca de canal. Meu filho não está aqui, está em Londres, mas ele dizia para mim quando vinha aqui, pai, é assim que funciona. Desiste, eu não entendo esse jogo, eu não gosto. Então, quem não entende o que está acontecendo dentro do campo, não gosta daquilo que está vendo. É óbvio. Né? Então, tem o futebol ou a tecnologia tem que arrumar uma maneira de fazer com que as pessoas gostem daquilo que está acontecendo. E essas mudanças, a Heloísa tem razão. E as pesquisas têm razão. E essas mudanças estão fazendo com que as pessoas fiquem um pouco, principalmente o mais jovem, um pouco mais desinteressado. O mais velho está ficando frustrado.
Porque aquela história de a bola entrar, esperar o juiz decidir, o VAR se houve ou não houve, porque o protocolo diz que em cada gol tem que ter uma checagem geral, e aí o árbitro, aí o VAR diz, não, foi gol. Aí o narrador, 2 minutos depois, grita gol. Pô, perdeu a graça nesse aspecto, né? Agora não precisa mais gritar gol. Agora só me avisa que foi gol e pronto. Né? Faz que nem o narrador inglês, antes do VAR, é gol. Acabou. Vira um narrador de futebol na Inglaterra, né? Não tem aquela emoção latina, digamos assim, né? Ou na Alemanha, o meu filho mais velho mora na Alemanha. Gol para eles é gol. É como é falta, impedimento. Gol, acabou. Entrou. Não é? Só que nós temos uma cultura diferente, a cultura latina é diferente. Então, isso tudo tem que ser bem pensado para não fazer, como a Heloísa falou e as pesquisas trouxeram à tona, uma perda de interesse por parte de uma parte grande, uma parte bem grande da população. No Brasil já existem pesquisas que o desinteresse pelo futebol é muito maior do que se imaginava da população jovem. Um país que é chamado o país do futebol. Já me estendi muito, Heloísa, desculpe. Imagina. Rafael, agora tem uma pergunta. Bom, primeiro agradecer ao Renato aí as palavras de elogio à Universidade do Futebol, né? Para nós é uma honra ter alunos como você, Renato. Muito obrigado aí. Bom, a Renata e ao Renato aí, falando de novo um pouco mais sobre a Premier League, né? Eu gosto muito de ver os jogos do Campeonato Inglês e realmente a dinâmica dos jogos é diferente. E o uso do VAR, como o Renato mencionou, também tem sido feito de forma diferente, né? É muito mais rápido, muito mais dinâmico. Isso não traz aquelas paralisações que nós estamos vendo aqui no Brasil de 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos. Qual que é a justificativa disso na visão de vocês? É uma tecnologia diferente? É o treinamento dos assistentes? Ou a questão cultural também vocês acham que influencia? Eu acho que no Brasil também hoje, qualquer lance, os jogadores já fazem aquele sinal do VAR, né? Queria que vocês comentassem um pouco sobre isso, por favor. Renata, já falei muito. Não, estamos juntos. Falou coisas importantes. É legal essa questão de comparação da Premier League. Primeiro ponto, a Premier League, no seu primeiro ano, ela criou um protocolo diferente do protocolo da FIFA. Esse é um ponto número 1. Por exemplo, o árbitro, ele teria que acatar as decisões do árbitro de vídeo. Não precisaria ir até o monitor verificar o lance. Se o árbitro de vídeo entendesse de forma contrária do árbitro de campo uma decisão, o árbitro de campo acataria. O que vai contra o protocolo da FIFA. Porque a decisão final é do árbitro. Tanto que nessa alteração de regra que todo ano acontece, que entra em vigor em 1º de junho, a FIFA colocou que todos devem seguir o protocolo da FIFA. Ou seja, mostrando para a Premier League que ela deve seguir o protocolo da FIFA. Outro ponto importante, a cultura, ela faz diferença em todo lugar. Isso, para mim, é nítido, é claro. Teve uma matéria agora, um estudo científico que mostrou, é interessante esse lado cultural, que os países com, por exemplo, o Japão, ele tem um menor índice de cartão amarelo. A Bolívia tem um maior índice. Então, que a questão de PIB, de índice de corrupção, influencia, sim, no número de cartões que os jogadores recebem no país. Então, esse é um outro fator que, para mim, culturalmente, a gente não tem como falar de futebol sem falar de cultura. Eu brinco que a sensação que eu tenho, às vezes, é que a Board, a FIFA, elas fazem a regra, né? A Board que faz a regra. Eu falo da FIFA porque fica mais popular. Ela faz pensando nos jogadores europeus. Então, essa questão entra, assim, no futebol. A gente percebe, na Copa América, por exemplo, os jogadores que jogam na Europa, lá eles não fazem bolinho na arbitragem, eles não ficam o tempo inteiro pedindo o sinal do VAR. Chega aqui na Copa América, é outra atitude que eles têm. Então, entra aonde eles estão, com quem eles estão, isso conta sim. Em relação ao VAR em si, na Premier League, sim, eu acho que eles respeitam muito mais a atitude
dos árbitros em campo, o que eles decidiram no campo de jogo. Aqui a gente tem um problema, na minha visão, na minha opinião, muitas vezes de quem está no vídeo querer apitar mais do que quem está no campo. E às vezes quem está no vídeo tem mais cacife, é um árbitro de FIFA, e quem está em campo é um árbitro mais novo. Até que ponto isso pesa na tomada de decisão? Até que ponto o árbitro se esconde atrás do árbitro de vídeo? Eu sinto na Premier League o árbitro querendo apitar em campo, decidir em campo. Aqui, eu até acredito que tenha dado uma melhorada, mas a gente não pode generalizar. Então, essa questão de você parar o jogo 5 minutos para ver uma linha de impedimento, você não vê essa demora. Tem diferença tecnológica, sim. Também, esse é outro ponto. A ferramenta que a Premier League compra não é igual à ferramenta que a gente tem aqui. Tá? Esse fator também é um dos pontos que justifica um pouco da demora. Você tem técnicos mexendo ali no VAR, que é contratado pela empresa do VAR, que muitas vezes não é experiente e também dificulta isso. E em relação ao teu impedimento, eu fiz uma matéria há pouco tempo com um professor do laboratório de biomecânica, especialista em atletas, em jogadores, e que ele fala, ele está acostumado com tecnologia, com GPS, com essas questões, né, que medem o atleta. E ele falou sobre o VAR. O VAR, eu acreditava que o VAR, até no impedimento, ele era 100%. E nem no VAR nem no impedimento. Claro, desculpe, Renata, porque tem o frame. É a questão tem o frame. Em cada lance tem 24 frames. Quer dizer, exatamente. O editor do VAR, o técnico, ele vai parar no frame que ele está vendo, na ótica dele, quando que o atacante tocou na bola para passar para o companheiro. Mas se ele colocar um frame para frente ou um frame para trás, não é? Porque na ótica dele ele enxergou daquela maneira, e for um frame para frente ou para trás da realidade, olha, um frame é quase que meio metro, é um passo. Ou seja, num erro de um frame que é absolutamente invisível para quem está em casa e muito difícil para quem trabalha com a tecnologia, com a ferramenta, ele coloca ou tira o jogador em impedimento. Nós estamos achando que é 100% de acerto na medida em que a gente entender que o editor que está mexendo com a ferramenta está acertando exatamente, está parando a imagem exatamente aonde o jogador tocou na bola para passar para o seu companheiro. E se ele tocar um frame para trás ou para frente, que a gente não enxerga em casa, ele tira ou coloca o jogador na posição de impedimento. Eu acho que é isso que a Renata quis falar. É isso mesmo. É tanto que na matéria, se pegar, ele mostra que você pode ter, com o VAR, a tecnologia do VAR, uma margem de erro de 10 a 30 centímetros. E a gente sabe que 10 a 30 centímetros é algo considerável, ainda mais para uma tecnologia. É o frame. A FIFA está até tentando desenvolver uma tecnologia para semi-automatizar o VAR. Só que está muito difícil. Teve uma matéria que saiu no site da FIFA mostrando isso também. Está muito difícil, porque aí eles têm que padronizar o tamanho do pé do jogador. Mas um calça 43, o outro calça 38. Então, assim, nem com a tecnologia a gente tem 100%. Renata, desculpe, a FIFA já pensou, inclusive, em modificar o conceito do impedimento, né? Não é verdade? Na medida em que, se o jogador estiver na mesma linha do outro, mas com o pé avançado, ou 10, ou 15, ou 20, ou seja, se não aparecer o corpo todo, não é mais impedimento. É para tentar tirar esse negócio de que está acontecendo, muitos gols, por causa de o bico da chuteira na frente, algo que em velocidade normal jamais se marcaria. Mas aí tu sai da objetividade e cai na subjetividade, que é tudo o que o VAR não quer, né? É você, de novo, colocar na mão da falibilidade humana do Bandeira, né?
Marcília e Renata, eu não sei, no meu modo de entender, duas coisas do futebol atual me incomodam bastante, né? Uma é a aglomeração das reclamações dos jogadores em torno do árbitro, né? E a outra é o ponto que o Marcília citou, inclusive, da demora, né? Da decisão do VAR, né? Inegavelmente, né? Acho que todos estamos de acordo que o VAR veio trazer mais justiça nas decisões, né? Nós estamos aqui discutindo detalhes, mas isso é inegável, né? Então, eu faria uma pergunta: como conciliar a justiça, né, com mais agilidade? Isso eu perguntaria para o Marcília, e para a Renata, em seguida, eu gostaria que ela desse a opinião, né, a sua opinião, Renata, sobre como coibir, né, de alguma forma, essa aglomeração exagerada. E hoje eu noto que não é só no Brasil, né, também essa mania ela começa também a ser percebida na Europa, né, de aglomeração para reclamação em torno do árbitro, né? Primeiro, que eu vi o Marcília em relação a essa, né, como conciliar essa justiça que o VAR está trazendo mais, porque o árbitro não tinha condições de tomar, né, algumas decisões, né, pelas limitações humanas até. Como agilizar isso, Marcília? Bom, essa é a grande discussão. É a justiça, ou seja, é a eficiência em relação à eficácia do processo, que são coisas diferentes, eficácia e eficiência, né? Todo o VAR ele entrou, né, quando eu falei a partir daquele ponto de inflexão da Copa de 2010, porque os próprios patrocinadores passaram a ficar incomodados de ver suas marcas relacionadas no esporte onde aconteciam erros que na televisão eram muito graves e que aí colocavam em xeque a lisura da competição. Todo mundo passava a discutir. Não, para um pouquinho, não pode. Isso aqui, esse juiz foi comprado, esse jogo foi comprado, a FIFA vendeu, o árbitro estava não sei o quê. Né? Isso, pelo menos, esse tipo de discussão praticamente se encerrou, porque esse tipo de erro gravíssimo não acontece. Então, já reduziu muito. Então, já se produziu muita justiça. Está se produzindo muita justiça. A questão toda, e aí a Renata também, como conversou, é a agilidade do processo. É a ferramenta que se usa. É o treinamento de quem vai usar. É aquele que fica, como a gente brinca, entre a cadeira e o computador. Ele não tem que ser protagonista. A Renata falou sobre isso. No Brasil, logo que o VAR entrou, parece que os árbitros de vídeo tinham que, de alguma maneira, dar uma satisfação para a comissão de arbitragem ou para o público. Já imaginou se eu fui lá de árbitro de vídeo, estou ganhando e não entro nem uma vez, o que vão dizer de mim? Não, o que vão dizer? Vão dizer que tu trabalhasse muito bem e não atrapalhasse o árbitro de campo. É isso que eu penso, né? Enquanto que eles acham que não, se eu não falar nada, eu não estou trabalhando. Não, tu está trabalhando bem. Quanto menos tu entrar para atrapalhar, tu estás trabalhando melhor ainda. Né? E esse treinamento, a Holanda, que foi a primeira a desenvolver esse processo, eles levaram 2 anos de treinamento intensivo, 2 anos. Aqui não levaram 3 meses. Quer dizer, na Inglaterra, a gente vê na Premier League, entram muito pouco. Na Alemanha, meu filho mais velho mora lá em Munique, né? Há 10 anos. Já estavam falando, inclusive, em acabar com o árbitro de vídeo. Só não acaba por uma questão política com a FIFA. Mas vocês notam a interrupção no campeonato alemão? Grandes interrupções. Até outro dia tiveram que fazer voltar um time do vestiário para bater um pênalti. Mas na Inglaterra também. Mas o árbitro de vídeo viu, os jogadores estavam saindo. Mas, de uma forma geral, a interferência é muito pequena. E aí entra a cultura, que a Renata falou. A cultura é fundamental nisso tudo, nesse processo de justiça e de agilidade. É você acreditar nas pessoas. O anglo-saxão ele é diferente do latino. Se no Japão e na Bolívia é diferente, tem a ver com a corrupção e com o PIB, tem a ver com a educação. Tudo começa na educação. E aí você vai chegar no patamar mais elevado, das pessoas acreditarem naquilo que o profissional está fazendo. E erros vão acontecer. Então, esse profissional ele tem que ter a consciência de interferir o mínimo possível.
né, de acreditar no seu colega que está dentro do campo. É ele que tem que decidir. Né? Isso é importante. E outra coisa, o fato de você não ir no monitor, que a FIFA orienta, o protocolo orienta, mas que o inglês não gosta de ir, é porque ele acredita no seu colega lá de cima do VAR. Como o VAR acredita no que está dentro do campo. Quer dizer, é todo um processo de cultura e de educação que é diferente do anglo-saxão para o latino, para os povos latinos. E aí faz com que haja uma maior agilidade no processo e de menor interferência no processo. E aí, evidentemente, se nós temos essa cultura e essa maneira de queremos ser protagonistas de algo que deveria ser do árbitro de campo, se o VAR quer ser protagonista, então que ele seja melhor treinado, insistentemente treinado, exaustivamente treinado, como foram lá antes, e continuam sendo agora. Eu repito, 2 anos de treinamento intensivo e exaustivo até colocar o árbitro de vídeo no ar. Ou seja, estava tudo azeitado, a engrenagem estava funcionando de uma forma muito mais correta, muito mais inteligente, o jogo flui com mais naturalidade, né? E ninguém discute também, né? Decidiu, está decidido. Renata, na Alemanha e na Inglaterra, no árbitro, no jornal no dia seguinte, está lá o nome do árbitro no cantinho, no pé da página, no final do que aparece ali a escalação, o nome do árbitro. Se bobear, nem o nome de bandeira aparece, Renata. Renata, você acha que é possível evitar essa aglomeração exagerada, no modo de entender, não sei o que você pensa, né, em torno da arbitragem para reclamações? Você acha possível, o que é possível fazer em relação a isso? Eu acho possível sim, professor. Na verdade, o que a gente precisa, né? A gente brinca que o VAR tirou um pouquinho daquela arbitragem raiz, né? Que eu já raiz, o Nutella. Então, aquela arbitragem raiz. Eu sinto falta, assim como o VAR tirou um pouquinho do futebol raiz, a gente sente falta desse futebol raiz, a arbitragem raiz também faz falta. Aquele árbitro que decide, né? Nos tempos do Renato era assim, o árbitro decidia no campo de jogo, ele tinha o controle do jogo. Essa informação vem muito do perfil do árbitro e dele ter o controle do jogo. Isso faz falta, personalidade. O árbitro, Renata, eu fui muito, entrei na arbitragem e fui fazer jogo de várzea. Eu falo que é a melhor escola que tem, é jogo de várzea mesmo, era a Copa Kaiser aqui em São Paulo, era a Copa Brahma, e é a melhor escola, porque lá você não tem policiamento, lá você não tem regulamento que defenda a arbitragem. Então você trabalha literalmente sob pressão. Se haja você não consegue... Hein, Renata? Haja adrenalina. Haja. Mas é gostoso, é muito boa essa adrenalina. E assim, se você não consegue trabalhar sob pressão, se você não consegue ter o controle do jogo ali, a federação para você também, a federação, a CBF, os jogos profissionais também vai criar uma certa dificuldade. Então, assim, falta, na minha visão, até uma questão de personalidade dos árbitros novos, de cumprirem a regra, de mostrarem que quem controla o jogo ali, e assim, aquela diferença importante e gritante. A autoridade não é autoritarismo. Então, o árbitro ele tem que ter autoridade em campo, mas não o autoritarismo. E isso você conquista. Hoje, o Rafael Claus, ele tem autoridade, ele tem respeito dos jogadores. Mesmo quando erra, porque o árbitro vai errar, é importante a gente falar isso, ele é um ser humano, está sujeito a erro, os jogadores acabam respeitando muito mais, mas porque ele adquiriu. No tempo do Renato, era uma arbitragem muito mais raiz, com muito mais personalidade. Eu sinto falta dessa personalidade hoje dos árbitros. E eu acho que tudo é uma questão de perfil. Pode parecer uma bobagem para alguns, mas a gente está aqui justamente na Universidade do Futebol, que estuda o futebol como um todo. E eu entendo, por exemplo, o seguinte, eu dou uma palestra que é gestão de carreira para os árbitros. E eu entro nisso na competência do chá.
que é a competência, habilidade, conhecimento, habilidade e atitude, que é o que o mercado hoje exige de um profissional. E se você olhar, todas essas competências que exige de um profissional, o árbitro hoje também tem que ter liderança, trabalhar em equipe, trabalhar sob pressão, etc., resolução de problemas, né? Outras coisas. E eu defendo até na questão do VAR um estudo de um perfil específico do VAR. E, de repente, hoje você tem o VAR, que é o árbitro de vídeo principal, o AVAR 1, que é o árbitro assistente do vídeo, e o AVAR 2, que é o bandeirinha que está lá, vamos dizer assim, para explicar mais fácil. Por que não você ter, de repente, nesses 3 componentes, um ex-jogador de futebol, ou um ex-treinador de futebol, não só ex-árbitro, que entende a dinâmica dentro do campo também, que entende o que é um contato físico faltoso e o que é um contato de jogo. Ali ele sentiu o contato, se jogou. Não, mantém a decisão do campo. Sabe, é diversificar. Eu vejo um novo perfil para o árbitro de vídeo, mas eu acredito que no campo está faltando muito de personalidade, aplicação da regra. Quando eu vou dar uma aula, eu falo assim, sabe quem vai fazer o seu nome quando é, vamos dizer, curso de árbitros, né? Você. Você vai fazer o seu nome. Se você for aquele árbitro que as pessoas vão falar assim, esse pode pressionar, que aguenta a pressão, foi você que fez o seu nome. Se você chegar no campo, os jogadores olharem e falarem assim, nossa, ó quem é o árbitro hoje. Esse não adianta nem conversar e pode ficar tranquilo que a arbitragem é boa, foi você que fez o seu nome. Então, o árbitro vai fazer o nome dele. Só que como está sendo feito esse nome? Qual é o perfil que hoje estão traçando para o árbitro em campo? É o árbitro que realmente consegue ter o controle de jogo ou é o árbitro que deixa tudo acontecer? Eu acho que a arbitragem também tem que envolver hoje muitas outras coisas que o RH de uma empresa busca no perfil dos seus funcionários. E aí sim a gente vai diminuir a aglomeração e o árbitro vai poder sim ter maior controle de jogo. É a minha visão, né? Assim, bem resumida, porque senão a gente fica aqui só falando disso. Só complementando o Medina e o Heloísa e o Rafael. A belíssima explicação da Renata, né? A colocação da Renata no árbitro raiz. Então, nessa questão da personalidade. No tempo que eu apitava, quando eu comecei a apitar, não tinha nem quarto árbitro. Era um cara lá que pegava na arquibancada, delegado da federação do jogo, lá na vaga do amador, que ia lá levantar a tabuleta, substituição. Nem quarto árbitro tinha para segurar os bancos de reserva. Depois veio a bandeira com aquele sensor, o ponto eletrônico, aí a coisa começou até chegar no VAR, né? Então, o que acontecia, eu acho, indo ao encontro que a Renata falou? O árbitro era muito mais ligado no jogo. Ele era muito mais atento no jogo. Ele tinha que se impor perante os jogadores. Porque ele não tinha, na época, o jogador vinha reclamar, ele faz assim para o jogador hoje, espera que eu te aviso. Né? Era raiz, tu tinha que segurar na unha um jogo na várzea, no Amador, aqui no Rio Grande do Sul, na segunda, na terceira divisão. Claro que isso ainda nessas divisões ainda funciona assim. Sim. Mas nós estamos vendo no profissional o árbitro se esconder atrás do VAR. Bom, o auxiliar, então, nem se fala. Né? Nós estamos vendo o árbitro e o auxiliar, principalmente, usando o VAR como bengala. Se eu errar, o VAR me salva. Né? Ou seja, aí entra que perde aquela força perante os jogadores. Tu perde a personalidade perante os jogadores que a Renata falou. Mas você não desenvolve esses atributos pessoais que são importantes de liderança. Nós aprendemos na cadeira de gestão estratégica de esportes que eu dou na Fundação Getúlio Vargas, tem um módulo inteiro que é sobre motivação, liderança, gestão de conflitos e negociação. Que abre, todos vocês conhecem a pirâmide de Maslow, né? Os níveis de motivação das pessoas. Você tem que ter níveis de motivação e de satisfação pessoal para ir crescendo.
você tem que saber gerar conflitos, você tem que saber negociar, você tem que ter liderança, você tem que estar motivado. Mas tudo isso é um processo em que exige também de você isso, do árbitro. Agora, se ele sabe que vai chegar lá em cima e não precisa de nada disso, que alguém vai resolver o problema por ele através de um ponto eletrônico, ele acaba não desenvolvendo características que às vezes são inatas, muitas vezes, mas que têm que ser desenvolvidas, né? E isso faz com que isso acaba mexendo na personalidade, na ideia que os jogadores e que o mundo do futebol tem do árbitro, que a Renata falou. Aquele é o fulano, não mexe com ele. Né? Aquele é o Beltrano, vai em cima que ele cede na pressão. Né? E tudo isso forma um contexto. Né? O VAR mudou essa dinâmica, mudou a maneira dos árbitros se desenvolver até um determinado momento, a partir de um determinado momento, né? Quando eles têm o árbitro de vídeo a seu favor, né? E passaram a modificar também a forma como o mundo do futebol, ou seja, o ambiente do jogo, jogadores, técnicos, dirigentes e até a imprensa, passam a analisar a conduta, não só técnica do árbitro, mas a conduta dele no todo como profissional dentro do campo. Gente, a gente conversou aqui nos bastidores como é difícil concluir para a gente, porque é uma delícia aprender com vocês, escutar vocês. Espero que essa conexão, né? Vocês dois citaram essa ligação que tem com a Universidade do Futebol, mas espero que esse diálogo continue. Eu queria, em nome da Universidade do Futebol, antes de passar aí para o Medina, pegar o último gancho que a Renata falou sobre o chá, que eu adorei, e agradecer, porque a gente acredita muito, né? Certamente, sem conhecimento, habilidades e atitude, mas o que nos traz aqui é exatamente para que vocês consigam passar, esse diálogo mobilize, e principalmente essa consciência das habilidades e atitude, mas a essas pessoas buscarem conhecimento. Né? Não tem mais mágica, não tem mais sorte, e mesmo o de raiz, que é fortemente o que vocês falaram, na sua forma, quando os profissionais buscam esse chá. Né? E hoje, com a sofisticação, com a inteligência, na nossa visão que vocês trazem da necessidade de estar atualizado, de buscar conhecimento, essa troca é cada vez mais do que fundamental, essencial. Então, para a gente foi um prazer enorme e poder ouvir de vocês tantos conhecimentos e experiências. Muito, muito, muito obrigada. Medina? Só reforçar, né, esse agradecimento que você já fez aos dois, né? Acho que foi realmente uma aula, né? Atendeu plenamente a nossa expectativa, né? A forma inteligente como o Marcília e a Renata colocaram as suas posições, né? Conseguimos alcançar aí plenamente o objetivo da proposta. Tá? Só temos que agradecer muito a vocês dois pela participação e pela paixão que vocês têm pelo que vocês fazem. Acho que é isso que dá vida, né, à nossa vida. Então, muito obrigado a vocês e agradecemos muito aí, né, essa interação que vocês sempre tiveram, né, com a Universidade de Futebol. Tá? Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, né? Impossível, né, de não ser aceito por tudo que a Universidade de Futebol representou dentro da minha formação intelectual, minha formação até acadêmica, de conhecimento no futebol, a partir do momento que eu já estava na fase final da minha carreira como comentarista na Rede Globo, que me abriu os caminhos que hoje eu sigo como professor da FGV. E esse processo todo que aconteceu durante os 2 anos foi importantíssimo e fez com que eu enxergasse o futebol de uma maneira totalmente diferente, a maneira sistêmica que a Universidade de Futebol sempre defendeu. E isso é importantíssimo e eu estou permanentemente à disposição da Universidade de Futebol, do Medina, do Rafael, a Heloísa. Olha, eu que sou grato a vocês. Vocês não precisam agradecer nada para mim. Eu serei sempre grato por tudo que eu
por tudo que eu consegui aprender, conhecer através da Universidade do Futebol. Meu abraço e um beijo grande para a Renata também, porque eu tive a oportunidade de, mais uma vez, continuar aprendendo, que faz parte do dia a dia, né? A vida é um aprendizado, Renata. Um abraço bem grande, um beijo, prazer em te vê-la novamente. Um abraço à Heloísa, ao Medina e ao Rafael Lacerda. Prazer enorme estar com todos vocês. Renata. Eu quero agradecer também a oportunidade, porque é sensacional poder estar aqui na Universidade do Futebol, falando daquilo que a gente tanto ama. Conhecimento não ocupa espaço, né? Então, é buscar sempre entender aquilo que a gente trabalha. Eu falo que, assim, por mais que eu seja especialista em arbitragem, eu tenho que entender todo o contexto que envolve o futebol para eu entender cada vez mais a área da arbitragem. Então, assim, estudar futebol é constante e é algo maravilhoso para quem ama. E a Universidade do Futebol nos proporciona isso. Então, o trabalho de vocês é essencial, fundamental para todos nós. Obrigada, parabéns pelo trabalho de vocês. Renato, você é um ícone na arbitragem, então é uma honra estar aqui com você também. E aprendi muito. Eu falo que essas conversas, a gente adquire muito conhecimento. E isso, já ganhei o dia, porque já saio daqui com muito mais conhecimento do que eu comecei o meu dia hoje. Um abraço e sempre que precisar, contem comigo, estou à disposição de vocês.